quando nós olhamos para algumas histórias bíblicas, nós vemos os assuntos do nosso dia a dia, algumas questões que nos são comuns no dia a dia. E o personagem que eu busquei nessa manhã é o mesmo que o pastor Rubens pregou domingo à noite. Então eu, dentro da minha estratégia, eu tinha 3 personagens. Então eu imaginei, como ele pregou domingo à noite, teve que trocar a escala na igreja, então ele não vai vir domingo de manhã, então eu vou pregar sobre Davi. Então, para quem não esteve, ele pregou sobre... Dispara aí para mim. Tem som nisso daí? Nós vamos transitar um pouquinho na sua unção como rei e na sua luta contra o gigante Golias, uma história bem conhecida, principalmente das crianças. Então, o pastor Rubens pregou sobre Davi e o tema dele era rejeição. E ele enalteceu Davi aqui. Eu vim hoje para acabar com Davi aqui, né? Por isso que eu não queria que ele estivesse aqui. Mas quando você quer um personagem para olhar como Deus age na vida e como ele se recupera diante de Deus e como ele é importante na história de Deus, você tem que ler Davi. Davi, você vai ver ele lá do lado de Deus, tanto é que Deus falou que Davi era o homem segundo o coração dele. E vai ver momentos na vida de Davi que você vai falar assim, não é possível que esse camarada fez isso com o poder que ele tinha, ou com a forma como Deus respondia aos seus clamores. Mas tem um incidente na vida de Davi que ele destrói tudo que de bom ele já tinha conquistado até então. Como o pastor Rubens falou na semana passada, ele superando uma rejeição e honrando a Deus e sabendo da grandeza de Deus, ele destruiu um gigante que atemorizava todos os guerreiros judeus de Israel. E ele vence aquela batalha, e por vencer aquela batalha, ele ficou muito popular. Então aquele menino que ninguém conhecia, só ficava cuidando lá das ovelhas dele, de repente se torna um homem muito conhecido e admirado por todas as mulheres do reino. E elas cantam, elas dançam, e a filha do rei se interessa e quer casar com Davi. Então Davi tem uma popularidade muito grande. Mas ele, apesar de estar prometido para o poder, ele ainda não estava no poder. Quem estava no poder era Saul. E Saul tenta de todas as formas impedir que Davi vislumbre o poder antes de Saul sair do trono. E ele começa uma perseguição intensa contra Davi, e tentando matá-lo. E parece que quanto mais ele persegue, pior fica, porque mais Davi infiltra na família dele entre os grandes que ele tinha. Mas Saul não desiste de caçar Davi. E é nesse momento da história de grande perseguição de Saul que eu busquei o tema para essa manhã: superando mentiras de autoproteção. Davi mentiu. Nesse texto que nós vamos ver, ele mente em busca de sua própria proteção. Então, ele mente buscando autoproteção. O contexto diz que Saul estava perseguindo Davi. Davi já não tinha mais aonde esconder. Todo local que ele ia, Saul achava. E aí Davi está no deserto e Saul reúne os seus homens lá e vai em perseguição a Davi. E eles acampam à noite perto de onde Davi está. Davi pega os seus homens e vai lá no acampamento de Saul. E o Saul estava dormindo, não só ele, mas todos os seus guerrilheiros. E Saul anda por dentro do acampamento e tal. E o maioral de Davi lá, eu falei, acho que Saul, né? Davi anda por dentro do acampamento de Saul. E o maioral de Davi, a hora que chega perto de Saul, está o Saul dormindo,
uma botija d'água e uma espada. Ele falou: olha, só pegar essa espada, fincar no coração do Saul, já era, você está livre. Ele falou: não, não faça isso, deixa o homem viver, isso é o ungido de Deus, como é que eu vou matar o ungido de Deus? E aí ele fala: não, pega a espada e a pilha d'água aí, né? Isso está em 1 Samuel 26, tá? E aí ele sai fora do acampamento, vai num lugar alto lá e começa a berrar, né? Ah, Saul, seus homens não guardaram para você, seu inimigo foi aí, pegou a sua espada, tá vendo a sua espada? Está aqui comigo. E o Saul, ele tem um momento de grande, digamos assim, sentimento por Davi. Ele vê que Deus é que colocou aquele sono pesado sobre ele, e ele fala: olha, essa é a voz de Davi, meu filho, né? Vai em paz, eu não vou perseguir mais você. Davi vê um milagre ali. Possível que ele não vê isso daí. O escritor dos Salmos não vê uma coisa extraordinária acontecendo. Ele anda por dentro do acampamento, todo mundo dormindo, ninguém o vê, e depois Saul chora de saber que ele poupou a vida e fala: vai em paz. Mas Davi não fica sossegado, e é nesse momento que o seu momento de tentar se proteger se envolve em uma grande mentira. Deixa eu pegar um aumentador de leite ali que está difícil aqui. Melhorou. 1 Samuel capítulo 27, versículo 1. Davi já tinha chegado ao seu limite de fugir de Saul. Realmente ele não tinha mais para onde ir. Qualquer lugar que ele escondesse, Saul iria conhecer. Saul conhecia aquela terra. Tanto é que quando ele é escolhido rei, ele estava muito longe da casa dele, procurando as ovelhas do pai. Então ele tem uma capacidade grande de detectar aonde o Davi estava. Esqueci até do meu projetor aqui. Então, em 1 Samuel 27:1, a perigosa decisão de Davi. Disse Davi no seu coração: ora, perecerei ainda algum dia pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus, a fim de que Saul perca de todas esperança e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei de sua mão. Decisões tomadas quando estamos deprimidos ou emocionalmente perturbados, elas são extremamente perigosas. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes em momentos de aflição não dá para ficar pensando muito, mas sempre é bom, como dizem, né, contar até 10. E nós que somos crentes, nós temos uma chave que ajuda muito a solução dos nossos problemas, é Deus. Davi, sempre que teve dificuldade, ele consultava o Senhor sobre o que iria fazer. Ele buscava a resposta para as suas soluções em Deus, e aqui ele não busca. Aqui ele decide: não aguento mais Saul, nossa, eu vou lá para a terra dos filisteus. Vocês têm ideia para onde ele está fugindo? Ele está fugindo para a terra que ele matou o gigante, que ele disse que aquele povo era zombador do Deus que ele servia, e agora ele foge para lá. E não é a primeira vez que ele já está fugindo para lá. Vocês já ouviram falar que Davi se fingiu de louco? Ele se fingiu de louco para esse rei que ele está fugindo agora. Ele chegou lá, o pessoal falou: nossa, esse aí não é o Davi? É. Aí ele ficou com medo, ele ficou riscando as paredes, babando, né, para mostrar que não estava tão perigoso assim. E agora ele volta para lá, ele toma uma decisão: eu quero resolver minha situação, eu vou lá para os filisteus. Quando ele diz: não há coisa melhor para mim do que escapar, ele está falando assim: eu devo escapar imediatamente e vou fazer agora. Eu não vou pensar mais, eu não vou consultar Deus, eu não vou perder meu tempo aqui. Versículo 2 diz: levantou-se Davi e passou com 600 homens que estavam com ele para Aquis, filho de Maoque, rei de Gate.
Davi habitou com Aquis em Gate, ele e seus homens, cada um com a sua família, e Davi com as suas duas mulheres, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, Carmelita, que fora mulher de Nabal. Então ele vai com as mulheres dele, e também com os homens que o seguiam, são 600 homens, mais as suas famílias. Então aí dá pelo mais de 2.000 pessoas o acompanhando. E ele chega na terra dos filisteus e se apresenta ao rei Aquis de Gate, o mesmo que ele tinha se feito de louco algum tempo atrás. E aí dá certo o que ele tinha planejado. Versículo 4: foi Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate e não cuidou mais de buscar. Ele toma uma decisão por si próprio, para sua própria proteção, e dá certo. O que aprendemos com esses versículos? Muitas vezes nós tomamos decisões que são próprias nossas, para o nosso interesse, e pode dar certo, pelo menos no primeiro momento. Foi o que aconteceu com Davi. Ele tomou uma decisão errada, achou que era o melhor para a vida dele, e acabou errando. Nós veremos isso ainda hoje, se Deus permitir. Como eu disse, nós somos vulneráveis demais para tomar decisão em alguns momentos de dificuldade. Me lembro quando minha mãe morreu, eu chegava em casa à tarde, nos primeiros 3 meses de luto do meu pai estava em Bicas, chorando. 3 meses depois, cheguei um dia em casa, ele estava feliz, tinha arrumado outra mulher. Acabou o problema do meu pai. Eu nem sabia, né? Arrumaram uma mulher para ele lá, viu ele chorando, né? E arrumaram uma mulher para ele. Ele casou com festa e tudo. Não durou 3 anos, né? Não deu certo. Aí divorciou daquela, casou de novo. Agora está vivendo bem. Agora eu estou preocupado que a mulher dele não pode ficar doente e morrer primeiro que ele, porque ele vai dar tempo dele casar de novo. E eu já vi que ele não fica sozinho. Então, às vezes, alguma solidão, algum sentimento faz que tomemos decisões precipitadas. Eu vi isso na vida do meu pai. Já vi alguns amigos tomarem decisões, e eu já fiz isso no passado, em relação ao emprego. Eu me lembro que eu trabalhava na Tricotex, que era o top de Jacutinga, um baita do barracão onde é a Cecília Prado hoje, e aquele monte de máquina e os espanhóis cuidando daquilo, aquelas conversadas todas. Eu fui trabalhar com o seu Rafael, e eu já tinha trabalhado naquele tipo de máquina. Cheguei lá, a irmã dele ficou encantada. Rafael, o outro todo aí com você, não perde ele, né? Aquilo subiu na minha cabeça. Cheguei no Rafael e falei, quero aumento, não vou pagar 1 centavo a mais. Que isso, Rafael, olha o que eu estou fazendo, sua irmã está vendo aí. Não pago 1 centavo a mais. Tá bom, fica, não tá, vai embora. Então eu vou. Olha que besteira, né? Mas, às vezes, nós fazemos isso. Tem muita coisa que nós tomamos decisões em alguns momentos e elas são erradas. Nós devemos esperar e orar. Davi, com o tempo, ele vai reaprender isso daí. Esperar em Deus. Depois que isso tudo acontece, aí vem a inquietação de Davi, dos versículos 5 e 7. Disse Davi a Aquis, agora ele está lá nos filisteus, morando com Aquis, o rei de Gate, o governador de Gate lá. E aí ele fala, olha, eu estou aqui no meio, aqui me incomoda um pouco ficar eu com esse monte de gente. Dá um lugar para me morar, uma cidade para mim. Se achei graça aos seus olhos, dê-se-me um lugar numa das cidades do país, para que eu habite ali, pois a que fim habitará o teu servo contigo na cidade real? Aquis deu-lhe naquele dia Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Foi o número dos dias que Davi habitou no país dos filisteus, 1 ano e 4 meses. Ele ganhou uma cidade para ele. Agora ele já tinha um local para criar as galinhas dele lá, criar os cachorros, criançada correr, brincar de pique, fazer uma festança danada, né? E viver bem com a esposa. Finalzinho de tarde, sentar na portinha da tenda lá, ficar olhando o sol se pôr, e quem sabe fazer uns salmos para Deus. Mas ele não faz salmos para Deus nessa época. Eles viveram sem ser molestados. Eles viveram bem naquele local. Mas foi um tempo de aridez, de falta de
da graça de Deus na vida dele. Ele não escreveu poemas, não tem salmos que ele escreveu nessa região, pelo menos registrado. Na realidade, Davi aos poucos estava se afastando de Deus. E também vai levando consigo os seus amigos. Ele tinha 600 homens valentes, tinha a família desse daí, e tinha o pessoal que estava desertando de Saul, porque Davi era mais agradável, e estavam vindo morar com ele. Enquanto Davi ia se afastando de Deus, um estado mental, né, que sempre nos leva a sérias dificuldades. Ele ficava mais inquieto por isso. Mas o que ele fazia naquela época que ele estava lá? Então o texto continua dos versículos 8 em diante, que subia Davi com os seus homens, e davam sobre os Jesuritas e os Gersitas e os Amalequitas, pois essas nações habitavam a terra que estende desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi feria a terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, jumentos, camelos, vestidos, voltava e vinha para Aquis, o rei dele. Aquis perguntava-lhe: para que parte fizeste hoje a correria? Respondia-lhe Davi: para o Negueb de Judá, ou para o Negueb dos Jerameelitas, ou para o Negueb dos Quenitas. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denuncie, dizendo: assim faz Davi. Esse foi o seu costume por todos os dias que habitou no país dos filisteus. Davi fazia o quê? Mentia. Ele ia lá, atacava o próprio povo filisteu, matava eles, dizimava tudo, não largava nada, para que ninguém contasse o que ele estava fazendo. Quando ele chegava para o rei, ele falava: onde você foi hoje? Ele trazia despojos para o rei, né? Ele falava: fui lá num pedacinho de Israel e ataquei um povo lá. E trouxe tudo aqui para você. E o rei acreditava nele, ele mentia, o rei acreditava. Pior, quando Deus fala para ele: você não vai construir o meu templo porque você é um homem sanguinário, ele estraçalhava aqui as pessoas, matava idosos, mulheres, crianças, não largava nada. Ele era um assassino de mão cheia, ele tinha um procedimento de extermínio terrível, ele acabava com todos. E ainda fazia agrado para os seus compatriotas. Lá no capítulo 30, versículo 26, vai dizer que, chegando Davi a Ziclag, enviou aos despojos aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis um presente para vós dos despojos dos inimigos de Jeová. Então ele tinha um procedimento, ele mentia para um rei, matava um monte de gente e agradava dois lados, né? Picareta que nem ele só. Davi percorreu esse caminho temerário por 1 ano e 4 meses. Mas daí eis que chega o versículo 12, o último aqui do capítulo 27, que diz: naqueles dias ajuntaram os filisteus suas tropas para a guerra, a fim de pelejarem contra Israel. Disse Aquis a Davi: fica sabendo que has de ir comigo ao campo, tu e teus homens. Agora a situação começa a piorar para Davi, porque agora os filisteus resolveram realmente lutar contra Israel. E Davi havia se tornado o homem de confiança de Aquis, o rei dos filisteus. E ele fala: olha, nós vamos lá lutar contra o seu povo, e você vai ser a minha guarda de honra dos seus homens, porque vocês são bons. O que vocês trazem de despojos aqui para mim, vocês estão acabando com o meio mundo aí, então vão lutar do meu lado. E aí, ele, como súdito do rei, ele não podia dizer não, né? Ele havia feito a propaganda dele, agora ele embarca numa trajetória de constante engano. Ele já estava mentindo, falou: agora tem que mentir mais um pouco, vamos lá lutar, vamos ver o que dá, né? Ele havia calculado: quem luta é a bateria de artilharia, né? O rei vai um pouco atrás, então como eu sou a guarda do rei, tem chance de eu não matar nenhum do meu povo, né? Vai que eles ganham a luta, eu não preciso lutar, matar, né? Mas de qualquer forma ele continua dentro da vida de mentira, porque o rei acreditava nele e ele não podia decepcionar. Davi, um ser espiritualmente liberto de Deus, vendera-se para servir
a um Deus pagão, ao Deus de Aquis. Mas eis que Davi começa a se conscientizar. O começo do capítulo 28 começa com esses versículos que eu citei. Naqueles dias ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, a fim de pelejarem contra Israel. Disse Aquis a Davi: fica sabendo que has de comigo ao campo, tu e teus homens. Respondeu Davi a Aquis: tu saberás, portanto, o que o teu servo há de fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei guarda da minha cabeça para sempre. Davi começa a refletir um pouco sobre as obrigações que ele tinha por causa da mentira que ele estava construindo ou havia construindo. Talvez a essa altura o coração de Davi já tenha começado a se voltar para Deus. Tem um escritor que disse: se com seus erros e pecados você se colocou em uma posição falsa, como está, não se desespere, confie em Deus, confesse e abandone o seu pecado e humilhe-se diante dele, e ele se levantará para livrá-lo. Você pode ter se destruído, mas nele estará o seu socorro. Então nunca é tarde para retornar para a proximidade de Deus, para retornar para os caminhos de Deus, para deixar aquele estado ou aquele tempo de mentira em que ele estava vivendo. O restante do capítulo 28 tem um assunto aqui que não agrada nem gregos nem troianos, que vai falar de Saul consultando a feiticeira de Endor. É um texto que nem os teólogos chegam a uma conclusão. Tive dois professores muito bons e muito conceituados, ambos já afinados e estando na presença de Deus, que não se concordavam entre si. Então eu também não ia lutar por isso, né? Um dizia que ele tinha visto Samuel, o outro dizia que não. Mas vamos para o capítulo 29, que o capítulo 29 é quando se abre uma porta de esperança para Davi. Versículos... vou começar no versículo 1 e vou ler rapidinho aqui. Ajuntaram os filisteus todas as suas hostes em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte de Jezreel. Os régulos dos filisteus estavam marchando com as centenas e milhares, e Davi e seus homens marchavam na retaguarda com Aquis. Essa versão minha aqui diz os régulos, isso é, os governantes das províncias dos filisteus. Perguntaram os régulos dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? Aquis respondeu-lhes: este não é Davi, servo de Saul, rei de Israel, que tem estado comigo alguns dias ou alguns anos, sem que lhe tenha achado culpa alguma, desde o dia em que se refugiou para mim até o dia de hoje? Então, quer dizer, ele já estava com a bola toda com Aquis, né? O Aquis já estava defendendo ele diante dos outros homens ali. Porém os régulos dos filisteus se iraram contra ele e disseram a Aquis: faze voltar esse homem para que torne ao lugar em que o puseste e não desça conosco a batalha, a fim de que não se faça nosso adversário no combate. Com que se reconciliaria com o Senhor? Não seria porventura com a cabeça destes homens? Acaso esse não é Davi, de quem cantando diziam nas danças: Saul matou seus milhares e Davi as suas dezenas de milhares? Então até os filisteus sabiam dos feitos de Davi contra o próprio povo filisteu. Então esses governantes, qual é o nome bonito? Esses régulos aqui, eles não queriam que Davi fosse. É a porta de esperança, talvez, das orações que Davi estava voltando a fazer. Deus abre uma porta de esperança para ele. Ele pode abrir para nós também se o buscarmos. Mas não fique contente, agora vem a parte trágica, a tragédia final na vida de Davi. A hora que chegam lá a decisão, não vou terminar de ler aqui, e o Aquis fala para ela: volta que o pessoal não quer, não vamos criar rolo não, volta lá para a sua cidadezinha, fica descansando, e a gente volta e volta tudo ao normal. Quando ele sai e está voltando para a sua cidadela,
né, cansado, porque eles estavam indo para uma batalha, já fazia dias que estavam caminhando, e agora eles têm que retornar caminhando para sua casa. Versículo 1 diz: quando ao terceiro dia chegou Davi com seus homens a Ziclague, os amalequitas tinham feito uma invasão no Neguebe e em Ziclague, e tinham ferido Ziclague e a tinham queimado a fogo, tinham levado cativo as mulheres e todos os que ali se achavam, tanto pequenos como grandes. Não mataram ninguém, porém os levaram consigo e foram seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e filhas levados cativos. Ele havia buscado esse caminho, ele havia mentido, ele havia estado longe de Deus, numa terra estranha, de deuses que Deus odiava e havia pedido para destruir, e ele estava lá, às vezes até induzindo, ou mesmo que não induzindo, mas dando liberdade para que seus homens servissem aqueles deuses. E quando ele clama ao Senhor, o Senhor começa a dar a resposta para ele. Mas lembre-se, muito do que fazemos de errado pode ter consequência. E Davi teve uma consequência aqui terrível. Ele chega na cidade dele, e a cidade está destruída. Tem alguns poucos velhos que eles não levaram, e parece que servem para contar a tragédia que foi aquele momento. É Deus tratando com Davi: você me buscou, você está se arrependendo, mas aprenda, não saia da minha presença por qualquer razão. Não saia da minha presença para buscar conforto nos deuses desse mundo. Não saia da minha presença para se vangloriar ou ter apoio dos poderosos desse mundo. Davi chorou em sofrimento e desespero. Versículo 4, né? Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram até não terem mais força para chorar. Imagina a angústia de não ver as pessoas a quem você ama, as pessoas daquele que estão com você, que você aprendeu a amar. E agora pensa o quanto estão furiosos aqueles que estão seguindo Davi também por passarem pela mesma situação de perderem os seus. Diz o versículo 5, que foram levados lá todas as mulheres. Davi estava muito angustiado, pois o povo, tendo a alma amargurada, no versículo 6, por causa de seus filhos e suas filhas, falavam em apedrejá-lo, porém ele se confortou em Jeová, seu Deus. Agora que a situação estava bruta mesmo, porque de Saul ele já tinha se livrado com o próprio Saul. É certo que Saul poderia voltar a persegui-lo, mas Deus tinha dado uma solução para ele, que Saul havia entendido que Deus estava com ele, mas ele foge, mente, vai servir a um rei, e agora ele vê os próprios seus prontos a de repente tirar a vida dele, mas agora ele se reanimou no Senhor Jeová, seu Deus. Davi voltou a buscar a Deus. Davi voltou reconciliado com Deus. Disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traze-me cá o efode. Abiatar trouxe o efode a Davi. Davi consultou a Jeová, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe Jeová: persegue-a, pois sem falta alcançarás e tudo libertarás. Busca Deus. Está difícil? Começou errado? Está caído no abismo? Parece que cada vez piora mais? Busque a Deus. Lembre-se de Deus, e Deus trará a resposta, e trará de volta tudo o que foi perdido. Meu último tópico aí, um final quase feliz. Não vou dizer a parte triste, mas nem tudo é felicidade. Davi no final recuperou tudo o que os amalequitas roubaram para Ziclague, inclusive sua família e a família dos seus.
Ele está indo lá perseguindo, encontra um rapaz que está moribundo lá, que eles haviam abandonado, e o rapaz não só dá toda a história, como diz aonde eles estão. E Davi vai lá e recupera tudo. Versículos 18 e 20 do capítulo 30. Recobrou Davi tudo que os amalequitas tinham tomado e livrou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem qualquer coisa que eles tinham tomado para si. Davi tornou a trazer tudo. Davi tomou todos os rebanhos e manadas, aquele que os fizeram caminhar diante do outro gado, diziam: este é o despojo de Davi. Busque a Deus na situação que você estiver. Por pior que seja a situação, lembre-se, Deus é o seu único amigo que nunca falha. Mas você poderá ter uma falha tremenda se você não se lembrar de Deus. Você pode ter consequências horríveis. É claro que nem todos nós, em nossas falhas, vamos ter um final tão feliz igual Davi teve. Não existe garantia para isso na nossa vida, de que vamos recuperar a nossa família, o emprego, a reputação, que a sensatez vai tomar conta de nós. Podemos chegar ao fim de nossos dias sem ter atingido os nossos alvos. Podemos nos tornar conhecidos mais pelas nossas falhas do que pelos nossos acertos ou sucessos. Podemos não ser poderosos ou prósperos. Se porém aceitarmos os desapontamentos e deixarmos que esse nos aproxime de Deus, descobriremos com o tempo que nosso sucesso nos faz chegar a uma compreensão mais profunda de seu amor e graça. Isso é sem dúvida o melhor. É preciso grande fé para crer que nossas derrotas sejam para um bem maior. Mas é verdade, aprendemos muito mais com a desilusão do que com o sucesso. Acabamos conhecendo Deus e seus caminhos. O homem que nunca errou também nunca vai poder fazer uma descoberta do quão grandioso é o nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Deus querido, nós louvamos o Teu nome por lermos na Tua palavra a experiência de homens como Davi. Em meio aos seus altos e baixos, nós sempre reconhecemos a Tua grandeza diante do coração quebrantado que ele tinha dentro do Senhor. E Senhor, nós erramos e falhamos muito mais do que Davi. Mas eu te peço, ó Deus, nos dê um coração quebrantado nas proporções que Davi teve. Não para ter as glórias e as recompensas e a história que ele teve, mas somente para reconhecer a Tua grandeza e caminhar ao Teu lado. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.